Beleza, vamos aqui para o item 2, olha só. Ele também é para relação de velocidade, então vamos ler aqui com muito cuidado. Fala o seguinte, ó. A figura representa um trecho de uma onda que se propaga a uma velocidade de 300 metros por segundo. Então, eu já vou deixar anotado aqui no cantinho para nós, que ele disse que a velocidade de propagação é igual a 300 metros por segundo. Primeiro dado que foi fornecido. Num segundo momento, ele vem e te dá essa imagem, tá? De acordo com a imagem, né, ele fala o seguinte, para esta onda determine, letra A amplitude em centímetros. Vamos lembrar que a amplitude é sempre a distância do equilíbrio à crista ou do equilíbrio ao vale, ou seja, a amplitude aqui está marcada nesse espaço que eu fiz em vermelho, isso é a minha amplitude. Como você pode ver, a amplitude representa metade desse 1,6 centímetros que ele trouxe aqui. Então, para a letra A gente pode dizer que a amplitude é igual a 0,8 centímetros. Perfeito? Ok, agora ele pede o comprimento de onda em metros, beleza? Lembrando, o comprimento de ondas é o tamanho de uma repetição, né? O tamanho de uma propagação ao longo de uma repetição. Então, a gente vai verificar o seguinte, eu vou apagar isso aqui, só para a gente observar, e eu vou marcar ali o seguinte, ó, daqui, onde eu fiz em vermelho, até aqui, ele me disse que tem 2,25 centímetros. Olha a comparação que a gente vai precisar fazer. Eu vou pintar todo mundo de verde, tá? Então, essa parte aqui faz parte desses 2,25, essa aqui também, e essa final também. Então, se você reparar bem, eu tenho uma repetição completa aqui no meio, que eu fiz em vermelho. Você tem nessa outra parte aqui, ó, que eu estou fazendo agora, 0,25 de uma repetição. E nessa outra parte aqui que eu estou fazendo, você também tem 0,25, né? Porque é metade de uma barriga, e cada barriga vale 0,5. Então, aí você tem 0,25. Ou seja, você tem uma repetição e meia. O que você tem que entender? Então, uma repetição e meia possui um comprimento de 2,25 centímetros. Só que o que eu quero é o comprimento de uma repetição só, não é? Então, uma repetição estaria para x, ou seja, para o nosso lambda. Vou fazer a multiplicação cruzada aqui agora, e essa multiplicação cruzada vai ficar o seguinte, ó, 1,5 lambda é igual a 2,25. Ou seja, o lambda vai ficar valendo aqui, ó, 2,25 sobre 1,5. Beleza? Então, só fazer essa divisão, lambda é igual a 1,5, só que aqui está em centímetros, beleza? O exercício pede isso aqui em metros, então para passar para metros, eu vou fazer só o seguinte, ó. Eu sei que o cent, né, o Czinho, ele vale 10 elevado a menos 2. Então eu posso dizer que o lambda é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 metro. Então tá aí a resposta da letra B. Feito? Daí o item pede agora, o item C pede a frequência em Hertz. Para achar essa frequência aqui, a gente tem algumas formas, né? Poderia ser N sobre ΔT. Só que eu não tenho um número de repetições e eu também não tenho ΔT. Então, eu vou fazer essa frequência aqui do item C utilizando a equação fundamental da ondulatória, que me diz o quê? Que a velocidade de propagação é igual ao lambda vezes a frequência. Eu posso fazer isso porque eu já tenho a velocidade que ele me deu lá em cima, que vale 300. Isso tem que ser igual, então, ao lambda, que é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a frequência. Olha essa manipulação que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou trazer para você o seguinte, que 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado ao quadrado. E aquele 1,5 vezes 10 a menos 2 que estava ali do outro lado multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Isso tudo tem que ser a nossa frequência. Vou trazer aqui para cima. Então eu posso dizer que a frequência é igual. Coeficiente com coeficiente. Então 3 sobre 1,5 dá 2. Conserva a base que dá 10. E aí, ó, eu subtraio os expoentes. O primeiro expoente valia 2, menos o segundo expoente que valia menos 2. 2 menos menos 2, a gente vai ter aqui um resultado, então, de 2 mais 2, no fim das contas, né? Então, a frequência é de 2 vezes 10 elevado à quarta Hz. Beleza? Então, essa é a frequência. Por fim, ele pede ali, né, a frequência em RPM. A gente já aprendeu a fazer essa frequência em RPM. Vou diminuir aqui. E o que, que a gente tem? A frequência em RPM que ele pede na letra D, basta multiplicar sua frequência em Hertz por 60. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Eu sei que a frequência em RPM, vou botar aqui entre parênteses,
ela é igual à frequência em Hertz vezes 60. Nesse caso, a nossa frequência em RPM será igual a 2 vezes 10 à quarta vezes 60, ou simplesmente 120 vezes 10 à quarta Hertz. Beleza? Essa é a frequência em Hertz. No final, ele pede o período em segundos. Aqui é uma aplicação daquela propriedade que a gente já conhece, de que período é o inverso da frequência. Então, eu posso dizer aqui que o período é igual a 1 sobre f. Como a frequência, como ele pediu o período em segundos, eu vou usar a frequência em repetições por segundo, que é a nossa frequência em hertz. Daí o que a gente vai ter ali vai ficar o seguinte, período, que a gente tem ali. Portanto, aqui eu posso dizer que período é igual a 1 sobre a frequência, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Coeficiente com coeficiente, então você vai ter aqui 0,5. Só que agora, aqui em cima é como se fosse 10 a 0, não é? 0 menos 4 dá menos 4, então fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 4 segundo. Beleza? Então isso aqui seria o período desse indivíduo aí em segundos. Certinho? Então esse foi o item 2. Valeu!